Olá, Ivo. Temos aqui um novo app da semana, mas esse eu quero começar a falar primeiro. Hoje nós vamos falar aqui sobre o Bear. Só quero fazer um comentário, depois eu quero te ouvir, porque eu sou muito curioso com como você lida com os apps. O comentário que eu quero fazer é: a primeira vez que eu vi o Bear, que eu testei o Bear, eu achei incrível aquilo das tags, de poder criar tags no meio do texto. Achei algo, parecia que vinha de outro mundo. Mas quando eu comecei a usar aquilo, eu detestei aquilo. Eu queria saber qual é o seu pensamento sobre aquelas tags. Olá, olha, Vlado, eu quando vi o Uber já foi em 2016, mais ou É bem menos. antigo. É bem antigo, sim. Eles estavam a começar, ainda era a versão 1, o editor é bem diferente do que é hoje, porque eles tiveram cerca de 2 anos a fazer um desenvolvimento do editor que é o que temos hoje, que permite usar Markdown, mas depois já não fica lá. Basicamente, no antigo ficava lá As todos tags, né? as tags do Markdown, e neste não. E eu, quando vi a aplicação, gostei muito por causa da parte simplista também da aplicação. Lá está, eu, como falei no último episódio, gosto muito daqui da parte de tentar ter o mais simples possível e Aham. fazer o máximo possível. E o Bear atraiu-me logo com isso, e, e achei curiosa a questão das tags, porque realmente cria uma versatilidade e resolvia um problema que as pastas não conseguem resolver, que é como o Gmail, por exemplo, tem, que é a possibilidade de ter um fecheiro, ou neste caso uma nota, em vários sítios, porque às Sim. vezes não sabia o quê. E eu gostei muito dessa ideia. A grande dificuldade foi começar a gerir isso. E essa parte foi o que me custou mais e que criou maior resistência a usar as tags dentro do Bear. Quando você diz gerir, o meu problema era quando eu escrevia uma tag no texto, eu já não lembrava. Se fosse um texto curto, é possível ver todas as tags ali. Mas se o texto é longo, de repente eu já usei essa tag, não usei essa tag, já incluí essa tag, não incluí essa tag, e depois a forma de incluir a tag, né? Porque eu não sei como é hoje, mas na época ele não mostrava a lista de tags Uhum. que já havia. Então, eu achei aquilo muito ruim. A forma como o Evernote faz e outros fazem, que é ter um espaço para as tags, basta olhar ali, eu tenho ali aquela tag já no texto. É isso mais ou menos também, ou é outro problema aqui? Era exatamente esse, porque a maior parte das pessoas, ou os especialistas que usavam a aplicação, sugeriam colocar no fim até É, da nota. O problema é que eu entrava e depois às vezes podia ter notas um bocadinho maiores, tinha de ir até ao fundo da nota para ver onde é que estava a tag. E depois comecei a usar no início também, só que no também tentei isso. início eu às vezes esteticamente não gostava muito, sinceramente, daquela ter ali na frente. E depois a questão de gestão é porque muitas vezes eu usava as tags também para estado, então obrigava-me a ter que Ah, trocar até quando queria mudar o estado e, e era chato. Mas vou já dizer que essa não foi o principal motivo para eu deixar de usar o Uber. qual Vou já foi? lançar aqui o spoiler. Porque, pronto, aqui relativamente às tags, esta foi a grande dificuldade. Tal como disseste, Evernote tem um espaço dedicado que permite colocar lá e está sempre visível, estão em lista, que é excelente. O Obsidian hoje em dia permite fazer exatamente o mesmo. Sim. Antigamente também era o mesmo conceito, Era muito ruim eh, também, é. hoje em dia aliás, já antes de existir as properties no Obsidian, eu já usava o YAML, que fazia basicamente O permitir tag, pôr em né? cima. E eu tentei usar isso no Bear. O Bear suporta YAML, mas não suporta as tags. Ah, não? Ou pelo menos as vezes que eu testei não suportava. Fica assim uma coisa de definições, mas depois não tem a lista de tags, ou o autocomplete, que era um dos problemas, por exemplo, Sim. no Obsidian, no autocomplete das tags. Hoje em dia já se consegue com as properties. E essa parte foi chata. Mas a parte que me chateou mais, e eu aqui acho que tu vais concordar comigo,
que não sei se chegaste a testar, era quando eu fazia a busca, não é? Nós fazemos uma busca muitas vezes por coisas semelhantes. É, normalmente aquilo que mais procuramos tem uma estrutura ou está numa pasta. Quando tem Uhum. pastas, neste caso, como não há pastas, era um conjunto de tags ou porque o Bear tem uma funcionalidade de busca muito boa, quase diria muito semelhante ao Evernote até. Consegue pesquisar dentro de imagens, consegue pesquisar dentro dos PDFs, consegue fazer operadores De busca lógicos, avançada, né? consegues pesquisar até por tempo também, usar para o tempo. O problema era que eu fazia essa busca e encontrava tudo, mas quando tinha que voltar a repetir, tinha que voltar a escrever tudo. Qual era a solução que eu encontrava na internet? Era colocar tudo numa nota e depois ter que ir lá copiar, e para mim isso não fazia qualquer sentido. E ainda hoje o Uber continua a não ter essa opção, que é salvar uma busca. Não existe. Não existe. Ou pelo menos ter um bookmark, qualquer coisa que eu pudesse eh, definir. Pronto, a outra solução seria, mas como eu usava status, às vezes, esta questão É difícil, todo ou do momento tem que usar. tempo. Sim, sim, ó, tipo, por exemplo, as últimas notas desta semana. Não dá. Não há forma de gravar isto no Word. E isso irritou-me imenso. Hoje em dia, como já tens os shortcuts, há quem use os shortcuts da Apple, isto porque Uhum. estamos a falar de uma aplicação que é Sim. apenas do ecossistema da Apple, mas vamos Vamos falar isso. eliminar todas as aplicações apenas Apple no começo, e aí depois falamos das, das genéricas. Mas eu acho importante Boa. falar sobre essas aplicações, porque não é só usar ou não usar a aplicação. Acho que é importante, o que eu acho que é importante que nós estamos discutindo aqui o tempo todo é os porquês. Né? Por que Uhum. usar e por que não usar, o que essas aplicações têm de interessante e como elas ajudam o nosso dia a dia. Já que eu te interrompi, quero também dizer algo. O Bear não tem pastas, né? Tudo no Bear são etiquetas. Então, essa é uma outra questão que eu acho que eu suportaria, mas exige uma forma diferente de organizar as coisas, de pensar na organização das coisas. Uhum. Sim. Eu, 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 eu essa parte acho que o tipo de ferramenta que resolve mais essa questão de usar apenas tags são ferramentas que agora hoje em dia usa-se bastante, que é conhecido aqui no o chamado PQM, né? Personal Knowledge Management, estas novas aplicações como o Obsidian se integra, mas que também não tem pastas, que é o caso do Roam Research ou o Logseek, ou até o que falámos na semana passada, o Reflect. sim. Porquê? Porque apesar do Reflect ser diferente, o que eu estou a falar é mesmo aplicações outliner, em que a, a base da aplicação, em vez de ser a nota, é o bloco. E então aí as tags permite utilizar ao bloco, e a gestão da tag é totalmente diferente. No caso do Roam Research, e acho que do Logseek também, a tag até é uma página. Ou seja, se tu clicares, tu vais encontrar todos os Ah, blocos que estão associados nesses aplicativos, o àquela. que é considerado um bloco? A linha, o parágrafo? O que é o considerado? Até onde? Quer dizer, O, qual o o tamanho bloco de é. um bloco? Não tem tamanho se tu continuares a escrever continuamente. Se podes fazer também normalmente Shift Enter e ele Ah, passa para baixo, mas mantém. Basicamente, a referência é o bullet point. Ou seja, o bullet point é um bloco. um bloco que chama-se Node normalmente e que tem um ID. Ou seja, o ID, em vez de ser da nota, é pelo Do bloco. Tu bloco. tens quantidade de IDs imenso, porque uma nota vai ter muitos IDs, muitos blocos. E aí as tags são bastante funcionais, ou seja, só ter tags porquê? Porque tu vais colocar na informação exata que queres, percebes? E depois podes filtrar.
podes usar hierarquia, ou seja, a tag é key, tudo o que estiver identado, digamos assim, em termos de Hum, bloco sobre esta tag, vai pertencer àquela tag. Então aí é uma forma muito diferente de gerir e só tags funciona por causa desta questão de encontrar as coisas torna muito mais fácil, pois podes usar queries e coisas mais complexas para encontrar a informação. No caso do Blur, torna-se muito mais chato porque é um conceito de de nota? nota, sem depois teres a pasta e depois encontrar as coisas pode se tornar um bocadinho mais chato. Lá está, por causa desta questão da busca, apesar de muito poderosa, não há uma forma de tu recorrentemente encontrares a mesma coisa. Terias que usar o mais uma tag para usar um favorito ou um tipo de pesquisa Eu às vezes olho associes. para o Bear e fico pensando que o objetivo ali é mesmo apenas um bloco de notas. É Uhum. fazer notas, não é gerir informações, é mesmo ah, como aquele que se usava antigamente no bolso da, da camisa. Eu tenho um bloquinho porque ele é muito básico, apesar de internamente ter todas as sofisticações das etiquetas e de funcionar com Markdown. É isso, né? Não há como salvar buscas, não tem pastas. Então, a forma Exato. como ele lida com a informação me lembra de certa forma. Claro que o Google Keep é muito mais simples do que isso, mas me lembra de certa forma o objetivo que eu imagino que o Google Keep tem, que é simplesmente ser um apoio aos aplicativos do Google, né? Tudo que eu tenho no Google Keep eu consigo acessar de outros lugares. Então, eu não sei. E a equipe é muito pequena, né? São poucas pessoas também desenvolvendo o Bear. Tudo demora Sim, muito. sim. É uma equipa, eles são italianos, e começaram pequeninos, eu acho que agora já são uma equipa maior. Curiosamente, apesar do desenvolvimento muito lento deles, eles têm sido muito reconhecidos até pela própria Apple por causa da questão do design. Aliás, ontem a Apple hum, lançou os novos iMacs e na apresentação, ontem estava no Sly, fui ver o que era, e na apresentação, por causa do Apple Intelligence, eles mostraram aplicações de notas e apresentaram o Craft, que é uma que se calhar nós vamos poder falar cá também, o Craft, depois Pages e o Burr, Ah, que é uma, que são a dizer que aquilo também vai funcionar com outras aplicações. O facto de ser completamente exclusivo do ecossistema faz com que a Apple também tenha. O design também é muito bom e é muito reconhecido o design da aplicação, porque é bastante rápido, também é muito simples. E eu acho que nesse aspecto vai muito em contra aquilo que disseste. É uma aplicação apenas para quem gosta muito de tirar notas rápidas. Acho que é utilizado também muito por programadores, apesar de na minha realidade nunca ter visto muita gente a usar, mas aparentemente há muitos programadores que gostam de usar por causa das questões do Markdown, não é? Que nós em geral gostamos, de os Markdown. programadores usamos o Markdown para documentação, gostamos muito, e há quem use muito o Word por causa da questão do Markdown, de ser E muito ele tem fácil de aqueles usar. blocos de código? De colocar Tem, ele código? tem, Tem. Tem. tem e consegues definir a língua e o código muda, Hum. assim, a cor, digamos assim, para ser mais fácil de explicar, a cor de alguma consoante a linguagem que tu dizes que é aquele bloco de código. Isso funciona muito bem. Eles também recentemente lançaram backlinks, mas fizeram ainda pior do que eu acho que no Evernote foi que esconderam, está completamente escondido. Apesar de que com um atalho chegas lá rápido, mas está escondido, não está visível os backlinks. Mas Mas deixa eu te uma coisa interromper uma coisa. Hoje não é Evernote, mas todos falam mal. Eu não conheço alguém que fale bem do backlink do Evernote. Mas, em minha opinião, é o melhor de todos. Porque basta clicar numa caixa e eu vejo todos. O Obsidian, por exemplo, tem que abrir aquela aba lateral, ou então olhar lá embaixo da nota. Eu não sei. Eu adoro aquilo, porque basta clicar e ver. Eu acho tão bom. E eu nunca vi ninguém falando bem daquilo, todos falam mal e odeiam, e eu acho que é o melhor de todos. eu nesse aspecto acho que porque é que se fala mal? A minha opinião acho que vai muito em contra essas pessoas que criticam, que é o facto de ter pouco contexto.
Tu apenas tens Ah, o título da nota e às vezes nem todo o título da nota tens. entendi. Ou seja, falta ali muita informação e às vezes fica difícil perceber o que é realmente aquele backlink. Acho que tem mais a ver com isso. A melhor aplicação, e se calhar nós podemos um dia falar dela, que eu vi a gerir backlinks, foi o Noteplan, que também é exclusivo da Apple. E também é com base em Markdown. E acho que falei contigo sobre ele na altura que andava indeciso se voltava ao Evernote ou não. E testei muito essa aplicação, em que eles usam os backlinks também em cima, porque não é muito comum, normalmente as aplicações usam escondido ou em baixo, eles usam em Uhum. cima, eh, e aparece, em vez de fazer como o Evernote faz, que é uma coisa que clica, basicamente é um bocado de um bloco que aparece em cima e está colapsado, e tu podes Ah, fazer descolapsar e ver a informação que está em baixo. Como é Markdown, também é um bocado diferente interessante, do caso do, interessante. mas consegues ver a informação daquele pedaço onde foi feito o Interessante. link. Se houver mais informação para baixo, consegues ver o que tem lá. Ou É, então o próprio link inteiro para a nota, que é ok. muito, muito É, eu bom. acho que eu sou o problemático, porque a primeira coisa que eu faço no Obsidian é desligar o resto da nota. Eu quero só ver o título. Eu não quero ver tudo aquilo que eles mostram de informação. Mesmo na busca, a busca mostra um monte de coisas da nota. Eu não quero, Uhum. eu só quero ver o título da nota. Acho que eu sou Sim. muito mais consciente na hora de escrever o título, então eu consigo encontrar Uhum. pelo título. O que é uma coisa estranha e contraditória, porque eu sou terrível em criar títulos para artigos. Eu odeio todos os meus títulos, Mas depois consegues encontrá-los. mas eu Isso consigo é o. encontrar. Mas você ia dizendo algo que eu interrompi, não sei se vai lembrar. O que ia dizendo do Bear? Sim, do Bear, como tu disseste, tu vês muitas pessoas a usar como para tirar notas muito simples, quase como um bloco. Mas recentemente a utilização mais interessante que eu vi do Bear, e eu não uso porque ainda não uso esse método, ou pelo menos ando a tentar implementá-lo, mas é uma coisa que é muito longo prazo, que é provavelmente a maior parte das pessoas não ouviu falar, que é o Johnny Decimal. É um sistema de organização de pastas, digamos assim, de ficheiros, utilizando, utilizando pequenos códigos, digamos assim, ou números para organizar a hierarquia das pastas. Isso é muito fácil encontrar as coisas através de busca. E um dos conceitos que o Johnny Decimal tem, esse sistema, é usar um index. E esse index é basicamente a tua fonte de verdade, porque a ideia do sistema é tu poderes, porque há coisas que nós temos só em ficheiros, podemos ter numa aplicação, podemos ter em vários sítios. Hum, E a ideia é tu só teres uma fonte de verdade sobre os teus IDs. Ele chama mesmo IDs das pastas. Então sempre que há uma pasta vai ter um novo ID. ok, E esse ID, pronto, basta aquilo tem hierarquização e tem uns códigos, uma forma específica de criar esses IDs. Para tu saberes se já existe, ou seja, quando vais criar uma pasta, a tua fonte de verdade é o index. E o Zober, ele, o criador deste sistema e que partilha este sistema, usa o Zober como o index dele, o que é ah, fantástico, porque o que ele faz é utilizar, tens basicamente o título da nota que tem o ID mais específico e usa as tags para identificar as categorias, porque isto depois tu tens a área e a categoria, e ele usa as tags para isso. E depois utiliza no título o ID, então tu só precisas de chegar lá e procurar até pelo ID que tens, e vais ver qual é o último que tens, e o sítio. Depois, uma das regras é dentro da nota, ele coloca a localização do conteúdo, ou seja, se está no sistema de ficheiros, se está na aplicação que ele utiliza, que ele também utiliza agora, acho que é o Obsidian, mas se está no Obsidian, ou seja, o Bird funciona como um index e parece funcionar bastante bem, porque lá está, a busca é muito rápida,
muito simples, a aplicação é básica e como índice achei muito interessante utilizar É, e essa separa, aplicação. né, porque ele poderia fazer o mesmo dentro do Obsidian, por exemplo, mas se ele faz no Uhum. Bear, ele separa o index do resto e vira uma, como você disse, a fonte da verdade, né? Então tudo sai em um único lugar que ele pode sempre ir. Mas eu fiquei curioso, eu não conheço, eu fiquei curioso. Mas podemos até falar um dia, mas uma dúvida que eu fiquei e- se é decimal e se eu preciso colocar alguma coisa entre o decimal. Existe isso? Ele tem que trocar todos os números depois? Não, a ideia é nunca ter é sequencial, ou seja, quase como se fosse também uma linha do Hum. tempo, porque tu quando vais criar sempre o ID seguinte. Ah, ok. Ok? Ou seja, vais sempre dentro de uma. Tens, a área é quase o container da área da tua vida, não é? Digamos assim. Entendi. Pode ser, ele fala de ser o mais abrangente possível. Depois tens as categorias, e dentro das categorias é que crias os tais decimais, os índices decimais, Ah, ou ok. seja, Então, na verdade, é só. e pode ir de 0 a 99. Ok, entendi. Então não há uma relação entre os números, é apenas para ter um número. Não, é só para Não, ter um não é número. como uma biblioteca. É mais ou menos porque tu sabes que porque aquilo vai ser dois números, ponto, 2 números. Ah, ok. Aqui é o ID. Tu sabendo que é uma categoria, por exemplo, imagina o exemplo que ele dá pode ser a área pode ser a tua vida pessoal, não é? E tens a categoria finanças, ok? Uhum. E depois vais pôr todas cada Ok, pasta que é o ID, vai ser relativamente às finanças, pode ser IRS, pode ser entendi, portanto, entendi. pode ser investimento, pode ser qualquer coisa, e vais acrescentando isso com o ponto 01, 02, 03, pronto, por aí. Então vais incrementando consoante a tua necessidade, e em princípio não vais ter mais de 99 Entendi. Isso para mim parece números. muito confuso. É um pouco, depois de perceberes, é bastante simples. E com este mindset, por exemplo, de usar um index, é uma coisa que não estamos muito habituados e que é mesmo necessária para usar este sistema e às Uhum. vezes torna mais difícil. E a outra questão é mesmo criar primeiro as áreas e as categorias, porque obriga a pensar bem na Sim, nossa vida. Isso é é. um exercício que ele tem ou seja, não é rápido, não é uma Não. coisa que tu fazes rapidamente, é uma coisa que tu tens que pensar. Ele próprio diz para tu usares, por exemplo, uma semana inteira só para ires categorizando tudo o que tens na tua vida. E esse exercício é difícil e demora tempo e muitas vezes Eu não não temos gosto, essa eu não gosto muito disponibilidade. disso também porque as coisas mudam com frequência, não é? Tudo bem, pode ser que eu sempre vou. Algumas categorias, eu vou sempre ter finanças, eu vou sempre ter saúde, eu vou sempre ter coisas desse tipo, Isso. viagens, talvez, sempre vou ter. Mas há várias coisas que mudam. Há várias coisas que. As que mudam, o que ele considera é que tu crias outra área, ou Ok, seja, ok. por exemplo, o trabalho seria uma, e depois ele ainda tem outro conceito mais abstrato que é dividir mesmo, por exemplo, o caso dele, ele divide mesmo quase como a vida, o trabalho dele e depois este projeto de Johnny Decimal, e que são tipo, não são áreas, são projetos. Ele inicialmente chamava projetos, depois não gostou da palavra projeto, porque as pessoas começaram a confundir muito o que é um projeto. Porque para ele um projeto é uma coisa muito mais abrangente e Aham. a maior parte das pessoas vê como uma coisa feita. Então ele criou quase essas divisões mais macros, quase como universos, que é o que muda, que são coisas que surgem na vida e que são muito Ok, separadas do entendi. que temos. Mas em geral, por exemplo, a nossa vida não vai mudar muito, ou seja, o que acontece é acrescentar. Algumas coisas não mudam, mas algumas mudam. Uhum. Várias coisas não mudam, eu diria. Mas várias grandes áreas não mudam, mas acho que. Bom, pelo menos eu sempre sou curioso, e você também é curioso com várias coisas, pelo menos eu sinto que, Sim. que sempre. Que às vezes eu deixo de ter um interesse e passo a ter outro interesse e passo. Enfim, isso é um assunto que nós temos que tratar num outro dia. É bem interessante conhecer tudo, Sim, apesar de eu não. Eu sempre penso que quanto mais rígidas essas coisas são, e isso me afeta também quando eu fico pensando no meu próprio sistema, uhum. é, pior, menos elas vão durar a,
ao longo do tempo, porque cada vez mais é mais fácil achar as coisas. Ele mesmo Pois é. usa, se ele mesmo está usando o Bear para encontrar, para fazer a busca, é uma prova de que a busca é o caminho, né? Encontrar simplesmente buscando é o caminho. Então, é algo que eu sempre fico pensando, sempre fico ali. Se o sistema é muito sofisticado, ele vai morrer em algum momento no futuro, porque a busca eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não conseguiria, talvez pela minha idade, pelo que eu vivi, eu não conseguiria sobreviver somente com busca. Mas eu duvido que a maior parte das pessoas vai continuar usando algum sistema que não seja busca no futuro, porque é Uhum. natural. As pessoas buscam no Google, as pessoas buscam até em mensageiros, as pessoas ficam procurando, escrevem ali na caixa de busca e procuram a informação. É tão natural buscar que eu acho que todos os sistemas não baseados em busca, em algum momento, não vai morrer porque nada, na verdade, morre. Alguém sempre está usando, não é? Mas eu acho que a maioria vai ser baseado em busca. Isso, para mim, eu não tenho dúvida sobre isso. Não eu não consigo. Mas eu acho que o Uhum. futuro é esse. Eu concordo, ainda ontem eu gostava de dizer a apresentação da Apple, do Apple Intelligence, é mesmo isso Sim, que eles vendem, essa ideia, que é agora podes perguntar ao Siri para te dizer coisas sobre ti, porque vai ter o contexto todo das ali. tuas coisas e tu só precisas de perguntar e a inteligência artificial vai-te dar a Sim, resposta. Quase que nem tens de ir procurar a nota. Tu vais chegar a um ponto em que não temos de procurar as nossas notas. Só temos de garantir que guardamos a informação no nosso sim. sistema De alguma e depois forma. só vamos ter que questionar sobre aquilo que estamos a pensar ou precisamos naquele momento, e se Sim. tivermos guardado no nosso sistema, a inteligência artificial vai encontrar, seja num fecheiro, seja numa nota, Uma desde que consigas estar foto, tudo talvez. conectado. Um áudio, uma foto, tudo deve. Eu acho isso fascinante, mas eu não consigo. Deixe para as próximas gerações Sim. fazerem isso. Eu não consigo. Mas, voltando ao Bear e a conexão com isso que disse, então Hum. o Apple Intelligence vai conseguir ler o que está no Bear? É isso que eles disseram? Sim, ler o que está lá não tenho a certeza, mas eu acredito que sim, porque deve haver uma forma de os aplicativos se ligarem diretamente à inteligência da Apple, neste caso, ou seja, deve haver uma API específica ou um protocolo específico para isso, visto que esta inteligência é local, ou seja, aquilo que eu até falei no último episódio, já é o primeiro passo para a Hum, inteligência local. Apesar de que depois a Apple desenvolveu para coisas mais complexas, um servidor, mas mesmo aí eles estão a garantir que nada vai ser lido lá, vai ser só processado, ou seja, a informada é levada e não vai ser usado para treinar esses modelos, ou seja, os modelos já ok. estão treinados e são treinados, vão só pegar na informação, responder e é tudo encriptado. Mas localmente, muito do trabalho vai ser feito localmente, e é por isso que a Apple, por Hum, exemplo, exige um determinado, a partir do M3, por exemplo, acho eu, só o M3 e M4 processadores é que vão ser capazes de fazer esta inteligência, digamos local. assim, artificial local, por causa da parte necessária de processamento e da capacidade de o fazer. E isto vai ser feito local. Então, todas as aplicações que estiveram aqui bem ligadas com o ecossistema da Apple, em princípio, vai ser possível fazer questões e responder. O que eles apresentaram não foi bem isso, foi a possibilidade de usar a ferramenta de sumarizar a informação que está numa nota, modificar, Ah, corrigir o texto, ou seja, toda aquela coisa que já se faz hoje em dia com a inteligência artificial. Eu até falei na última aplicação no Reflect que eles têm isso integrado, ou seja, poder selecionar um texto, fazer um comando um comando para corrigir a gramática, traduzir, pôr em bullet points, criar tarefas, tudo isso vai estar integrado no sistema vai da ser Apple e uma vais poder API que. interagir com a aplicação. Então vai ser uma API que a aplicação vai poder usar, talvez. Isso, exatamente. Entendi. E pelo menos o Word já está integrado porque eles usaram a Word para mostrar. Foi o Word, o Craft e Interessante. o Pages. Ou seja, estamos a escrever e depois queremos melhorar o nosso Isso é texto, queremos interessante, rever. porque já que o Better
totalmente Apple e é uma equipe pequena, e nós não falamos aqui, mas o preço do Bear é irrisório, muito baixo o preço, mesmo com o aumento, acho que aumentaram 100% e ainda ficou, Sim. ainda ficou barato. É interessante eles poderem usar esses recursos que a Apple oferece, porque eles não precisam investir em, como o Reflect está fazendo, investir, e isso é um gasto alto, né? Inteligência artificial, Uhum. cada chamada ao modelo custa, né? Então eu estou imaginando que esse custo deve estar embutido pelo fato de que a app está usando a API da Apple. É de uma certa forma interessante. E já usam o iCloud, né? Imagino que o Uhum. Reflect use o iCloud também, né? Tudo está dentro do iCloud. O do caso do Reflect não tenho bem a Não, certeza se utiliza. Acho que eles têm um sistema de sincronização deles. talvez não, porque eles têm a versão web, né? E acho que o iCloud não dá para fazer Não, quando tem. pois, eles não têm versão, eles não, Não tem web? eu acho que não Ah, têm ok. web. Então me Não. confundi. Eles É têm porque. eu tenho o Chrome, eu tenho o Chrome Extension, mas não Ah, tem, ok. Ok. não Era o tem. Chrome Extension que você mencionou. É porque eu lembro que aquele aplicativo de journal, o Day One, ele usava iCloud, e aí não tinha uma versão web. Então não sei se tem uma limitação do iCloud com a versão web, não sei como isso funciona. E aí depois que eles deixaram o iCloud, eles passaram a ter uma versão, Uhum. um cliente web e também clientes para Android. Sim, acho que agora já é, talvez seja possível, porque, por exemplo, o Noteplan, que foi uma das aplicações que falei que também Tem. é o ecossistema Apple, que desenvolveu a versão web, que acho que ainda está Ah, em ok. beta, e eles usam a sincronização da Apple. Aliás, até têm duas opções, que é usar o CloudKit, que é mesmo a O API iCloud. própria de sincronização da iCloud, que é muito rápido, e depois há o que o Obsidian faz, que é utilizar a pasta da iCloud, que já não é tão viável e é muito mais lenta a Hum. sincronização. A Apple tem mesmo uma API específica de sincronização que é muito Ah. viável e muito rápida, e é esse, por exemplo, que utiliza o Burr. Mas essa API é nova? Ou já existia há muito Não, tempo? não, não. Já existia há muito tempo, só que isso é programático, é uma coisa programática, ou seja, é feito via API, pronto, exige lá está, já é um bocadinho o conceito, o Obsidian não utiliza isso porque quer que os fecheiros estejam na tua máquina, Sim. e então aqui significa, apesar de que é possível, por exemplo, o caso do Noteplan é possível, ele utilizou isso, mas a pasta vai para um sítio dentro do sistema, Ok, não vai para dentro da pasta iCloud, como é o caso ok. Ah, ok. do Obsidian. Uau. A Apple, de uma certa forma, ajuda bastante essas empresas que são só Apple, né? Porque o Isso. custo, ninguém tem, essas empresas não têm que ter uma estrutura de nuvem. Ela simplesmente usa o iCloud e a pessoa já está pagando o iCloud. Agora, isso, junto com essa inteligência artificial da Apple, ninguém nunca mais vai poder deixar o ecossistema da Apple. Quem usa Acho que é vai o ficar objetivo, preso. acho que é o objetivo deles, não é? Eles querem que as pessoas fiquem É, o máximo integrado dentro integradas. Eu fujo o do máximo que eu ecossistema. posso disso. Eu tenho o Final Cut, que é o app que eu uso para editar os vídeos, e o Pixelmator Pro, que é o que eu uso Uhum. para editar as imagens. Eles são, acho que são as únicas coisas que eu uso que são só Apple, mas a minha decisão foi altamente financeira, porque os dois apps não cobram assinatura mensal, eles só cobram um pagamento, então foi muito fácil tomar a decisão. Pois, porque depois também é caro, não é? Porque o próprio Sim, são software bem caros os dois, mas é sim, uma vez é, só. sim, tem essa vantagem. É. Sim, eu tenho mixed feelings porque, como tu sabes, eu utilizo tudo da Apple, Tudo. já comecei comecei há mais de 10 anos, primeiro com o Mac, e depois decidi, tive a possibilidade, na altura financeira, porque era caro, de ter Uhum, um iPhone, e porque hoje em dia um iPhone já está muito mais acessível, mas há uns anos atrás não era uhum, não era acessível. Aliás, uma das críticas que se fazia era
não se o iPhone não é para toda a gente, enquanto que o Android qualquer pessoa poderia ter Sim, acesso a um bem barato. Hoje em dia já se consegue ter um iPhone mais simples e mais acessível. Mas quando comecei a entrar no ecossistema, o facto de tudo funcionar tão bem sim, funciona muito e, bem. e tudo muito integrado, isso foi muito apelativo. E lá está, é como tu dizes, depois de estar lá dentro, custa um bocado pensar, aí agora vou ter que sair, o esforço vai ser maior. Mas é isso que eles também querem, não é? Sim, Mas claro. mas o facto de eu confiar também que em termos de segurança e privacidade, não estou, tão exposto, por exemplo, como sentia às vezes com a Google, principalmente a parte gratuita, não é, da Google, Sim, é. essa parte me deixa mais tranquilo, porque realmente para conseguir estar completamente livre tens de ir para Linux, não é, É, e depois indo para Linux, muitas destas aplicações que nós, por exemplo, vamos falando aqui, não nem não não existem. há, nem não existem. E aí, realmente no Linux consegues ser quase agnóstico, mas depois no telemóvel É. torna-se muito mais difícil. Vais Ou sempre cair ou no Android ou no iOS. Ou coisas mais complexas como o que eu ando fazendo, que é criar o sincronismo com o SyncSync e fazer a minha própria nuvem, o que é altamente complexo para a maior parte. Para mim já é complexo, para a maior parte das pessoas é altamente complexo. Ok. Tem mais alguma coisa sobre o Bear que quer compartilhar? Tem só uma coisinha Diga que eu por lá. acaso, hoje em dia já não me dou qualquer relevância a isso, mas na altura foi um pormenor que eu não sei se a maior parte das pessoas repara, que isto acho que foi sempre o meu lado de engenheiro front-end, ou seja, que trabalha com a parte visual das aplicações web, que reparei num pormenor que é, muito bom. Acho que até gostaria de ver, por exemplo, no Evernote isto, mas duvido que eles vão implementar, que é quando tu adicionas checklists dentro de uma nota no Bear e fazes check, aparece uma linha, ou seja, na lista de todas as notas, a nota que tiver checklist começa a haver uma linha de progressão Ah, muito fininha. Ela, falando em termos técnicos, deve ter cerca de 2 pixels. É uma coisa mesmo muito fininha, que faz progressivamente. Eu, quando comecei a usar o Bear, uau. Mas isso já existia sempre? Eu nunca reparei. sempre, sempre. E isso foi Uau! uma das coisas, juntamente com, ou seja, este lado bonito da aplicação que me atraiu, uma das coisas era esta funcionalidade. Porquê? Porque eu utilizava notas juntamente com os atalhos para guardar artigos. Na altura, muitas vezes guardava artigos sobre programação e tinha muitas coisas para ler. E eu, como não usava um Read Later app, não é uma aplicação de leitura, usava era o Bird, adicionava links lá Ah, e sempre que lia um, vinha check. Então aí eu a via linha. tipo uma lista, havia que se já estava a acabar ou não, a Uau! lista, Fiquei a agora com lista. vontade de instalar o Bear só para testar isso. Mas eles não falam disto, não tens na documentação. É um pequeno pormenor que eu reparei e que eu achava mesmo fantástico, porque imagina, depois, por exemplo, usar uma nota para tarefas que tenhas para aquela Sim, semana, imagina, não é? E tu vais vendo, consegues ter essa informação, tu uau! falas muito disto, a questão no Agile de termos a Uhum. informação visível em cada, em Etapa. cada etapa e em cada card, em cada Ah, cartão, sim, não sim, é? Em sim, sim, cada sim, sim, sim. a informação daquele cartão, daquela tarefa, em que estado está. E é engraçado conseguires ter essa informação de uma Incrível. maneira muito subtil, e eu acredito que muita gente que se calhar até possa nos estar a ouvir e que tenha usado, nem tenha Eu reparado nunca nesta reparei. funcionalidade. E eu usei por um tempo o Bear. Por isso que eu perguntei, mas eu usei há muitos anos. Mas se você disse que sempre existiu, eu nunca reparei isso. Sempre existiu. E é É muito, muito fantástico curioso. isso. Eu até tenho aqui, até estou a ver O em Trello princípio. tem isso, mas o Trello mostra no card os checklists percentualmente, né? Quando você vê Uhum. ao lado de fora do card, você consegue ver o percentual Eu acho que eles ainda têm isto, deixa-me carregar aqui. É muito bom isso. Gostei, gostei de. Eu acho que eles agora tiraram isto, mas Ah! isto que pena. Eles tinham isto, aparentemente não, está ali, está Tá ali. ali. Só que ainda está mais subtil do que
Antigamente isto pode ser relativamente ao tema. É muito agora ainda está antes era vermelho Aham. e agora é cinzento, ou seja, quase que passa como e só atualiza, passado um bocadinho. Ou seja, Ah, ok. eu estava a carregar e não estava a atualizar, mas é uma barra, isto tem 2 pixels no máximo, se calhar 2 pixels por baixo, ou seja, tem a lista, tens o Eu 4 preciso agora instalar o Bear, eu preciso ver isso. Eu acho Muito que bom. eu se quiseres posso mostrar aqui que eu tenho, Ah, não é a então aplicação que eu acho que utilizo. consegue compartilhar a tela. Tem um botão aí. Ah, deixa eu ver Eh, aqui. sim, Ah, embaixo, presente, apresentar. E eu share mostro aqui. screen, espera aí, Tem que aparecer eh, aqui para mim e aí eu consigo colocar em tela. ok. Eh, provavelmente não vou conseguir, por causa de questões de permissões de Ah, System ok. Audio Tudo bem. Recording. Tudo bem. Pronto, mas pronto, fica a dica que quem quiser, quem já Experimentar. utilizar isto e quiser, só precisa de criar uma lista de Achei incrível. checkboxes, fazer um check nelas, ou se estiver, e reparar que na lista ao lado de todas as notas, por baixo, onde diz, Incrível. vai dizer just now, não é? Que é tipo a última vez que foi atualizado, tem sim uma linha cinzenta, mais grossinha do que a linha que separa as notas, porque todas têm Aham. de progressão daquela nota. É muito curioso. É um pormenorzinho às vezes que as equipas de desenvolvimento, ou neste caso as empresas Eu lançam, vou ter que sugerir não isso pro divulgam. Evernote. É excelente, eu imagino o Evernote ter isso também, seria espetacular em termos. Sim, é Na verdade, o importante. Evernote já te dá essa informação com o número de tarefas, não Sim. é? Por Uhum. completar. Mas este caso é É uma uma barra barra. progressão É, que não dá tanta informação sobre a quantidade. Aham. em termos de quantidade, não é? Mas dá-te a informação se está É. completo, se não está, tudo o E que para o está que lá. você disse, se para acompanhar uma leitura é muito menos estressante, porque se você olhar que tem 20, 30, 40 coisas para ler, e você leu 4 ou 5, é muito estressante. Mas se você vê apenas a barra crescendo, Sim. ok, é bem É. mais tranquilo do que ver um número tão pequeno perto de um número tão grande a completar. Né, esse foi a utilização assim mesmo mais, durante mais tempo que utilizei, criava uma nota sobre um tema e tudo o que era, artigos sobre aquele tema, adicionava lá um link e depois ia fazendo check consoante lia e ia vendo a Aham, barra a crescer. progredir. Muito bom. E era muito interessante. E eu acho que em mobile também aparece, quando se está a ver a lista também aparece. Por isso Muito bom. era muito bom. Ok. É quase o que se chama de um easter egg, que é uma coisa que Sim, está eu ali nunca reparei. escondido. E que app ou o que pensa pro próximo? Ou não pensou ainda? Vamos deixar de mistério. Eu pensei, agora que Ah, está, e eu até aderia ao beta, ainda não testei o beta, mas é uma app que, já que queres falar mais sobre aquelas questão no mundo da Apple, que é o Craft, que é uma aplicação que também não é muito falada, mas a própria Apple também menciona muito. Em termos uhum, de design é muito bonita, funciona para documentos. Foi uma aplicação que eu inicialmente fiquei muito entusiasmado e cheguei a usar bastante. E agora trouxeram tudo aquilo que na altura eu me queixava, que é as tarefas, e trouxeram também uma coisa pronto, aí já não, que é tabelas, já não era uma coisa que eu queria muito, mas as tarefas era uma coisa que eu uhum. gostava muito de ter na altura. ah, e a tabela que dá para gerir projetos ou Ok. base de dados ou de livros, e acho que é uma aplicação que Ok. poderíamos falar É no bom que próximo episódio. falamos no próximo e vamos eliminando esses Apple, esses problemas. Eliminamos tudo que é exclusivo e depois partimos para o genérico, para o que todos usam. Sim, Obrigado, Ivo. Foi ótimo como da outra vez. Obrigado pela conversa. Adorei. obrigado. Um abraço.